Então vamos lá. Caros alunos, na nossa última aula nós falamos sobre a construção da revisão de literatura. E como foi falado, na revisão de literatura a gente tem que consultar as bases científicas, as bases literárias, os últimos trabalhos, os trabalhos mais atualizados sobre o tema que a gente está trabalhando. Essa consulta envolve a construção de parte do nosso trabalho, principalmente na parte de revisão de literatura. E dentro da revisão de literatura é onde nós fazemos a maior parte das citações. Porque dentro da ciência, dentro da metodologia científica, na comunidade científica, se nós não inventarmos nada, se nós não criarmos nada, a gente vai estar fazendo uma consulta em algum material de alguém que já criou alguma coisa, de um outro autor. E eticamente falando, quando a gente faz essa consulta, essa análise de trabalhos sobre a nossa área e que nós vamos utilizar no nosso projeto de pesquisa ou na nossa pesquisa, eticamente falando, a gente tem que citar esse autor. Então, eu, professor Tiago, gosto da área de saneamento básico e tem um cara que é muito bom em saneamento básico, eu vou lá no livro que ele escreveu, pego uma ideia, alguma coisa que ele criou e coloco no meu trabalho. Eticamente falando, eu tenho que citá-lo por eu ter pego essa ideia no trabalho dele, no livro que eu consultei sobre ele. Então, isso é uma citação, tá? E a construção dessa citação, ela existe uma norma para isso. A gente não pode simplesmente citar de qualquer forma. Essa citação envolve nome, sobrenome, ano em que esse trabalho foi escrito, criado. Não o trabalho que a gente está fazendo, mas o trabalho de onde a gente citou. Então, quando a gente fala de normas para citações, a gente vai verificar aqui, é muito receita de bolo, tá, pessoal? Então, assim, é desse jeito, não tem uma interpretação. Então, existe uma norma técnica para fazer as citações, tá? Então, primeiro, a definição de citação. A NBR, o que é NBR? Norma Brasileira de Regras. 105/20 de 2002 define como citação a menção de uma informação extraída de outra fonte que pode ser colocada no texto ou em notas de rodapé, podendo ser direta, indireta ou ainda citação de citação. Tá? Então, tem uma norma brasileira de regulamentação, ou regra, né? Eu gosto de falar norma brasileira de regra, mas pode ser de regulamentação, 10.520, ela é de 2002. Então, desde 2002 que nós utilizamos essa regra, essa norma técnica para fazer a citação. Tá? Nas três formas de citações, quando o sobrenome do autor, ou instituição autora, ou ainda título, então a gente pode usar o sobrenome do autor, fulano de tal, da instituição, pode ser uma instituição que fez aquele trabalho, a gente também cita a instituição, por exemplo, a gente cita muito o IBGE, quando a gente fala de censo, ou um título de um trabalho. Estiver incluído nas sentenças do texto, deve ser digitado somente com a primeira letra maiúscula e as demais minúsculas. No entanto, quando estiver dentro de parênteses, deve ser em letras maiúsculas. Então, a gente tem uma regrinha fora de parênteses e uma regrinha dentro de parênteses. Então, a gente vai citar alguns exemplos, pessoal, para ficar mais ilustrado o que a gente está falando. Então, eu tenho uma citação direta. O que é uma citação direta? É quando eu faço a cópia integral do texto que eu analisei. Pessoal, citações diretas não são muito bem vistos na comunidade científica, porque você simplesmente pegou, copiou e colou. Não é bem visto, porque quando você faz apenas a cópia e a cola, significa que você não desenvolveu aquela ideia que você estava pesquisando, você não pegou a essência daquela ideia, tá? Então está aqui a citação direta, existem as citações diretas curtas e as citações diretas longas. Tá? Aqui está um exemplo de uma citação direta curta. A citação direta curta ela envolve até 3 linhas. Então, esse autor, Roche, 2007, página 22. Está vendo que está fora do parênteses, pessoal? Fora do parênteses apenas a primeira letra maiúscula. Aqui está o ano e aqui está o trabalho. Como é que eu vou saber onde eu vou pesquisar isso? Como é que eu vou saber o título? Então, você vai lá nas referências bibliográficas, lá no final do seu trabalho, e vai ver o nome dele e o título do trabalho. Então, aqui. Ao analisar o estágio supervisionado e administração, afirma que o mesmo abriu aspas, começa a citação direta. Implica uma proposta de mudança baseada nos conhecimentos e habilidades desenvolvidos. Das aspas duplas até o final, é uma cópia, copiou e colou. É uma citação direta. Tá? Fora disso aqui, não é uma cópia, é apenas o desenvolvimento da ideia.
Exemplo 2. O desenvolvimento de uma pesquisa acadêmica, abre aspas, começou a citação direta, copiou e colou, até fechar aspas. Viram que até 3 linhas, basta colocar entre aspas e citar o autor no final ou no começo. Aqui ele foi citado no final. Ah, professor, quando é que eu cito no final, quando é que eu cito no começo? Fica a seu cargo. Essa é uma das exceções da norma. A norma ensina como faz a citação. Se você quiser colocar no final ou no começo, fica a seu cargo, tá bom? Então, nós também falamos da citação direta curta e nós temos as citações diretas longas. São aquelas com mais de 3 linhas. Aí a gente já tem todo um diferencial. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas. Então, também é uma cópia e cola. Foi copiado e colado aqui no trabalho de Marcones e Lakatos, de 2006, que é um trabalho de metodologia científica. Então, ele simplesmente copiou e colou. Só que como tem mais de 3 linhas, então a gente faz toda uma formatação. Como é que é essa formatação? Aqui, nós fazemos um recuo de 4 centímetros, aqui, ó, nessa parte, 4 centímetros, e a fonte, ou seja, o tamanho da letra, ela é menor. Aqui é tamanho 12, aqui é tamanho 10. Então, eu reduzo, faço um recuo de 4 centímetros e começo a escrever. Tá? Aqui embaixo, da mesma forma. Segundo Gil, 2007, página 43. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 5 linhas, ele fez a cópia, copiou e colou. E ele simplesmente colocou aqui. Então, houve a necessidade de fazer esse recuo, porque tem mais de 3 linhas a citação direta. Tá aqui, conforme exemplos anteriores, na citação direta devem ser digitados, além do sobrenome do autor, ou a instituição responsável, ou ainda título, o ano da publicação, isso é importante, pessoal, e a página, quando houver volume e como também deve ser especificado. Então, a página é obrigatória e se houver um volume, volume 1, volume 2, volume 3, também citar isso. Nós temos a citação direta, nós temos a citação indireta. Considera-se uma citação indireta quando o autor do trabalho acadêmico desenvolve a ideia de outros autores com suas próprias palavras. A citação indireta ela já é mais bem vista na comunidade científica, porque eu simplesmente não copiei e colei. Eu li, interpretei, entendi aquela ideia e coloquei no meu trabalho. Tá? Da mesma forma, na citação indireta, também devemos colocar os autores. Então, a pesquisa científica possibilita o desenvolvimento do pensamento inovador, uma das habilidades necessárias ao cidadão e profissional da atualidade. Então, isso aqui é uma ideia, uma citação indireta de Demo 2000. O autor do trabalho consultou um trabalho, um livro de autoria de Demo 2000, pegou a ideia e escreveu com as suas palavras. Ah, professor, eu estou simplesmente pegando uma coisa que estava escrita e substituir pelas minhas palavras? Sim, mas o ideal é que você coloque a sua interpretação sobre aquela ideia que já está criada. Outro exemplo, Gil e Roche, 2007, 2 autores para o mesmo trabalho, um livro, um artigo científico, dão importantes contribuições e orientações na definição das técnicas a serem utilizadas numa pesquisa científica. Mais um exemplo de citação indireta. Isso aqui não é cópia, pessoal. Tá vendo que não tem aspas? Isso aqui não está entre aspas. É uma interpretação do autor desse trabalho sobre uma leitura que leu de Gil e Roche em 2007. Tá bom? A citação da citação. A citação da citação é feita quando o autor do trabalho acadêmico utiliza uma citação direta ou indireta de outro texto, pois não teve acesso aos originais. Então, Pedro foi ler um trabalho de Paulo, que Paulo, para construir esse trabalho, consultou Filipe. Então, lá no trabalho de Filipe, que é o trabalho original, lá há muitos anos atrás, mas é uma ideia que se mantém até hoje, Filipe desenvolveu a ideia, tá? Paulo não teve acesso ao trabalho de Filipe, mas Paulo teve acesso ao trabalho de Pedro, e Pedro citou Filipe. Então, quando Paulo for construir o seu trabalho, ele vai citar Filipe através de Pedro. Então, Paulo está escrevendo um trabalho hoje, foi consultar o trabalho de Pedro, e Pedro consultou o trabalho de Filipe, que foi o autor original. Nesse caso, a gente vai usar a expressão latina apud, que tem o mesmo sentido de citado por, conforme, de acordo com e segundo. É que identifica a citação de citação. Pode ser usada tanto no texto como em notas de rodapé. Tá? O exemplo. Segundo Celtis, apud, Gil 2007. Então, o que é que Celtis fez?
que é que Celtics fez? Consultou Gil, 2007, tá? Mas ele não, mas Gil pegou a ideia de um outro trabalho que não está aqui, tá? As dificuldades na formulação de um problema de pesquisa podem ser minimizadas se houver envolvimento sistemático com a temática a ser investigada, através de leituras da literatura existente e do diálogo com profissionais com experiência prática na área, tá bom? Aqui, outro exemplo. Define-se pesquisação como um tipo de pesquisa com base empírica que é concebida e realizada em estreita associação com a ação ou com a resolução de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e participantes representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo. Então, Tiolente, citado por Gil, 2007, página 55. Gil fez o trabalho e consultou Tiolente, só que Tiolente não é o autor original. Ele já fez uma citação de outro trabalho, mas que Gil não teve acesso. Tá? É muito questão de prática essa questão do APUD, pessoal, mas saibam que quando a gente usa o APUD é porque a gente citou um trabalho através de um terceiro. Então, como eu falei para vocês, tem Paulo, Pedro e Felipe. Felipe é o autor original. Só que Paulo não teve acesso ao trabalho de Felipe. Ele teve acesso ao trabalho de Pedro. E Pedro citou Felipe. Então, Paulo leu o trabalho de Pedro, tinha lá, Pedro citado Felipe. Então, Paulo, APUD, Felipe, aí escreve a ideia, tá? Então, outras regras aqui, em relação ao uso de citações nos trabalhos acadêmicos, a NBR 10.520, que é o que a gente está consultando, de 2002, determina ainda. Quando a supressão de parte do texto que está sendo citado, deve-se indicar por meio de reticências entre colchetes. As supressões podem aparecer no início, no meio e no fim dos trechos citados. Podem ser feitas interpolações, acréscimos ou comentários dentro dos colchetes. Aqui, pessoal. Então, a gente tem um exemplo 1 aqui, o texto completo, a gente não teve necessidade de pegar, mas a gente deixou claro que para essa citação direta, porque aqui entre aspas, para essa citação direta, havia um texto anterior a esse aqui, tá bom? Exemplo 2. Ao se analisar a ciência moderna, percebe-se que o determinismo mecanicista é o horizonte certo de uma forma de conhecimento que se pretende utilitária e funcional, reconhecido menos pela capacidade de compreender profundamente o real do que pela capacidade de dominar e transformar. Santos, 2005, página 31. Tá? Outra citação indireta, não está entre aspas aqui. Trechos do texto podem ser enfatizados e destacados, grifo, negrito ou itálico. Então, se você acha interessante alguma parte que quer dar um destaque, você pode colocar grifo, ou negrito, ou itálico. Não coloca azul, não coloca amarelo, não coloque nenhuma outra cor, tá, pessoal? O destaque deve ser indicado com a utilização da expressão grifo nosso entre parênteses, após a chamada da citação. No entanto, se o destaque já está presente na obra consultada, deve-se colocar o grifo do autor. D. Texto de citação obtido por informação verbal de aulas, palestras, debates, comunicações deve ser indicado entre parênteses pelo tema informação verbal e, em nota de rodapé, acrescentar os demais dados disponíveis. Aqui. Exemplo 1. O percentual de crescimento semestral déficit FSG nos últimos 2 anos foi de 20%. Informação verbal. Ou seja, foi uma informação que eu escutei e quis colocar aqui. E aí eu faço uma nota de rodapé. Por que eu não posso colocar essas informações aqui, professor? Porque na nota de rodapé você tem mais espaço e é o jeito de fazer a citação quando ela é feita uma informação verbal. Então, tem uma informação verbal, o ideal é colocar na nota de rodapé. Pode-se fazer citação de textos em fase de elaboração. Então, o trabalho não foi terminado, não foi publicado. Desde que se mencione a situação e sejam indicados os dados disponíveis em nota de rodapé. Pode-se incluir citações traduzidas pelo autor. Assim, entre os parênteses, após a sua chamada, deve ser colocada a expressão tradução nossa. Exemplo 1, no texto. No texto, os estágios do curso de administração são desenvolvidos em 3 semestres, em fase de elaboração. Então, o regulamento do estágio ainda está em fase de elaboração, mas eu tive acesso a esse documento e eu resolvi citá-lo aqui no meu trabalho. E aí, no rodapé da página, logo lá embaixo, Guia de Orientação dos Estágios, de autoria de Vilmar Tondola, a ser editado pela FSG de 2008.
Então, aqui está a situação do trabalho, aqui embaixo. E a partir dessa situação, eu coloquei, eu pude fazer a citação, mesmo o trabalho ainda não está finalizado. Tá? Resolvi fazer uma consulta em um trabalho internacional, em uma língua estrangeira. Então, eu coloco a tradução aqui, de novo, uma citação direta, tá, entre aspas. Consideradas, então, todas as funções pertencentes somente ao corpo, é parcial reconhecer. Descartes, 1996, página 105, tradução nossa. Nesse caso, eu citei, pesquisei em Descartes, ele está em uma língua estrangeira, e coloquei entre parênteses, que eu fiz a tradução. Sistemas de chamadas das citações. Em relação à indicação das citações, elas devem observar as seguintes regras. Na citação, onde o nome do autor, organização ou instituição responsável estiver fazendo parte do texto, a data deve ser colocada entre parênteses, e se a citação for direta, deve-se acrescentar a página. Lauxen, 2004, apresenta uma experiência bem significativa de investigação-ação educacional na construção do projeto pedagógico, a partir da construção de novas concepções de coordenação e participação na escola. Tá? Lauxen, 2004, página 14. A análise da prática pedagógica na perspectiva da investigação-ação e a possibilidade de ressignificar e qualificar a ação pedagógica. Tá? Então, assim, de novo, na citação de o nome do autor, organização ou instituição responsável estiver fazendo parte do texto, a data deve ser colocada entre parênteses. Então, aqui, citei Lauxen, abriu parênteses 2004. Tá? Não é uma citação direta, é uma citação indireta, não tem necessidade de colocar a página. Esse exemplo aqui, pessoal, que a gente vê muito em trabalhos científicos, em artigos, a gente coloca o nome do autor, só o ano. Tá? Para citações indiretas. Para citações diretas, eu coloco a página. Onde é que eu vou ver de onde é que foi tirado esse trabalho, essa página aqui? Lá, nas referências bibliográficas. Tá? No trabalho, onde houver citações com coincidência de sobrenomes de autores, deve-se acrescentar a primeira letra do prenome. Caso continuar existindo coincidência, os pronomes devem ser colocados por extenso. Então, 2 Silvas do mesmo ano. Tá? Antônio e Augusto. Se existe a coincidência, para não haver confusão dos autores, então a gente coloca o nome completo e o ano. Trabalho com citações de diversos documentos do mesmo autor e publicados no mesmo ano devem ser diferenciados pela colocação de letras em ordem alfabética minúscula, logo após a data, sem espaçamento. E na ordem de listas de referências. Então, aqui, Brandão fez um trabalho em 2006, e aí eu consultei um outro trabalho de Brandão em 2006 também. Então, esse eu coloco A, porque foi citado mais cedo, quando eu falo mais cedo, meses mais cedo de 2006. E Brandão, B, que a gente sabe que foi citado em 2006 também, foi realizado em 2006, mas num mês mais para frente. Trabalho com citações indiretas de várias obras de um mesmo autor, publicadas em anos diferentes e referidas simultaneamente. As datas são separadas por vírgula. Então, aqui, ó. Aqui não está nenhum exemplo desse, mas a gente continua. Trabalho com citação indireta, quando são mencionados simultaneamente diversos documentos de vários autores, devem ser separados por ponto e vírgula em ordem alfabética. Citação de documentos com mais de 3 autores, indica-se o primeiro e a expressão é tchau. Então, se eu escrevi um livro, eu e mais 4 colegas, eu como autor principal, então coloco assim o nome, no caso está aqui Streck. Como a gente não quer, por opção, ou se forem muitos autores, colocar o nome de todos os autores aqui dentro, a gente coloca etial. Então, Streck, etial, que significa e outros, a gente coloca com esse significado. E nas referências, lá no final do trabalho, Streck, Danilo Romeu, etial, Paulo Freire, Ética, Utopia e Educação, Petrópolis, Editora Vozes, 2001. O autor principal e o segundo autor e vários autores aqui. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Obrigado pela companhia.